que eu falei para vocês? Vamos descobrir a potência aparente, né? Certo? Por que é importante vocês descobrir a potência aparente? Quando a gente for fazer alguns cálculos aqui no motor, principalmente para descobrir o valor da corrente, vocês vão precisar dela. Olha só, aqui eu tenho horsepower, ou cavalo vapor, e aqui do lado eu tenho quilowatts. Então esse motor aqui é de 750 watts. Oi? Oh, desculpa, eu estou na mesma tela. Esse motor aqui é de 750 o quê? Watts, certo? Ou um CV. Então, assim, como que é a potência aparente desse cara, gente? A potência aparente desse cara, vou colocar aqui no bloco de notas. É o seguinte, o motor é um motor de 750 watts, certo? O fator de potência desse negócio é de 0,82. 0,82. Certo? Aí agora, pensando no triângulo retângulo, o que a gente tem no triângulo retângulo, né? O triângulo das potências aqui, ó. No triângulo das potências aqui. Deixa eu pegar o nosso... Aqui. No triângulo das potências aqui, gente, o que nós temos aqui? A potência aparente, que é o que eu quero achar. A potência ativa, que é o que nós já temos, que é 750 watts. A potência reativa e o ângulo do triângulo. Professor, qual é o ângulo? Cara, arco cosseno menos 1, 0,82, para você descobrir, tá? Mas, se eu quiser saber a potência aparente, como é que eu posso fazer para descobrir a potência aparente? Eu posso pegar a tensão e multiplicar pela corrente. Ou, se eu não tenho esse dado, eu tenho, por exemplo, eu tenho aqui a potência ativa e eu tenho aqui o fator de potência, que é o cosseno do ângulo, certo? Se eu tiver, gente, o cosseno desse ângulo, eu já posso encontrar a potência reativa, né? Que é vezes o seno do ângulo. Então, qual que é o passo a passo aqui, ó? Passo 1, o que nós vamos fazer? Encontrar o ângulo aqui, ó. Encontrar o ângulo. Então, 0,82 seria o quê? Cosseno a menos 1 de 0,82. Quanto que dá esse negócio aqui? Ó, 0,82. Aqui eu coloco cosseno a menos 1, 34,92. Então o ângulo aqui, gente, é de 34,92. Se eu tenho o ângulo, agora o passo 2 é achar a potência reativa, né?
Como é que é a potência reativa, que é o quê? Ó, a potência reativa... nem precisaria. Não vai precisar, não. Não vai precisar. Nós temos uma forma até mais fácil. Olha só, para eu achar a potência ativa, ó, é a aparente multiplicado pelo cosseno, não é? Nem precisa. Vamos facilitar a vida aqui, ó. Para eu achar a potência ativa, que é a potência P, eu pego a aparente e multiplico pelo cosseno do ângulo, certo? É assim que é a fórmula. Gente, quem é o fator de potência? É o cosseno do ângulo, não é? Então, a potência ativa, eu já tenho ela, não é 750? A potência aparente, eu não sei, certo? Quero descobrir. Qual que é o fator de potência que é o cosseno do ângulo? Não é 0,82? 0,82. Portanto, minha potência aparente vai ser o que, gente? 750 dividido por 0,82. A nossa potência aparente aqui vai dar quanto? Não precisa calcular o ângulo não, tá? É até mais fácil. 750 dividido por 0,82 vai dar 914,63. 914,63. O quê? Volt ampere. Porque a gente se baseou no triângulo das potências. Eu tenho o fator de potência, que é o cosseno desse ângulo. Opa, se eu tenho o cosseno desse ângulo, é 0,82, e eu tenho a potência ativa, que é 750, eu acho a potência aparente. Fechou? E é através da potência aparente que eu vou fazer o que, pessoal? Que eu vou achar o cálculo das correntes. Tá? Bom, o que mais eu tenho que levar em consideração aqui, gente, para eu poder achar a corrente? No caso aqui já está na placa do motor, a gente quer chegar nesse cálculo, certo? Eu preciso fazer o cálculo, lembrando que eu tenho que trabalhar sempre com a potência aparente. Já achei ela aqui. O que mais? Aqui eu tenho um fator de rendimento. Então a potência que eu entrego lá no final, ela não vai ser 100%. Ela vai ter um rendimento de 83%, certo? Então, gente, a potência que eu vou trabalhar aqui, ela vai ser o quê? A potência que eu vou trabalhar aqui, ela vai ser a aparente multiplicado pelo fator de rendimento. Então, vai ser o quê? 914,63 multiplicado por 0,83. Isso aqui dá quanto? 0,83. 759,15. O que? Volt ampere. Bom, professor, já tenho então um fator de potência, professor. Já tenho um fator de rendimento, professor. O que mais falta agora? Como que eu faço para achar potência em sistemas trifásicos? Potência em sistemas trifásicos é o quê? Tensão de linha multiplicado pela corrente de linha, multiplicado pela raiz de 3. Essa é a fórmula básica para a gente poder trabalhar com sistemas trifásicos. Então, se eu quero achar a corrente, gente, o que a gente vai fazer? Bom, a potência eu tenho, que é 759,15. A tensão de linha, vamos pensar aqui em 220, certo? 220. Multiplicado pela corrente, que eu não sei, multiplicado pela raiz de 3. Portanto, minha corrente de linha vai ser o quê? 759,15 dividido por quanto, gente? 220 vezes a raiz de 3. Certo? Quanto que vai dar aqui? 220 raiz de 3. Multiplica, divide. Bom, só que aí
Temos um porém. Deu 1.914, deixa eu fazer um teste aqui, ó, 914.63 dividido por 220, raiz de 3. Vou multiplicar, dividir. Não, tá faltando uma coisinha aqui ainda. O que está faltando aqui? Zero 0,82, fator de potência. Certo? 750 watts. Coloca um cavalo vapor. Quanto que dá um cavalo vapor aí? Quanto dá um cavalo vapor? Em potência. Ele dá um pouquinho, né? Quanto que é um cavalo? Olha lá. Resumindo a fórmula, ó, é a potência dividido pela tensão de linha, raiz de 3, o cosseno e o fator de rendimento. Aonde que eu errei aqui? Aonde que eu errei aqui? Se eu jogar, vou jogar direto aqui na fórmula, ó. 750 dividido pela tensão de linha, raiz de 3, 0,82. E quanto que é o rendimento? 0,83. 0,83. A fórmula aqui você já pode fazer direto se quiser. Ó. 2,89. 2,89. Então, o que eu preciso fazer aqui antes? Se eu quiser fazer quebrado aqui, ó, deixa eu corrigir algumas coisas aqui, porque a fórmula foi direto, né? Antes de fazer o fator de potência aqui, eu tenho que pensar numa coisa. Ó, vou até fazer de novo aqui, ó. Fator de potência 0,82. Rendimento, que ele chama de, rende, 0,83, certo? E a potência é 750 watts, beleza? Então é o seguinte, se minha potência é 750 watts, então a potência real aqui vai ser o quê? 750 multiplicado pelo rendimento, não é? Ou não? Multiplicado pelo rendimento. Então vai dar quanto? É porque é 0,83, porque assim, qual que é a potência real dele? É 83%, então ele não pode ser maior que 750. Se eu dividir, vai dar maior. Então, se eu pegar o 750 e multiplicar por 0,83, quer dizer que o rendimento dele é 622,5. 622,5 watts. O cálculo, eu não posso fazer, ó, o cálculo precisa ser com a potência aparente, certo? A potência aparente é o quê? A potência ativa, certo? Beleza ou não? Potência ativa, que eu vou chamar aqui, ó, de potência ativa também, se quiser. P ativa aqui, ó. P ativa. É a potência ativa multiplicado pelo cosseno do ângulo.
O que é o cosseno do ângulo? Cosseno do ângulo. É o fator de potência. Certo? Então aqui, a nossa potência... Perdão, gente. A potência ativa aqui é igual à potência aparente. Certo? Vou colocar aqui, ó. S é igual a potência aparente. Multiplicado pelo cosseno do ângulo, que é o fator de potência. Eu tenho minha potência ativa. Agora a gente vai pegar 722,5. O S, que é a potência aparente, a gente quer calcular. E o fator de potência, que é 0,82, certo? Portanto, a potência aparente é o quê? 622,5 dividido por 0,82. 0,82 dividido. Aqui deu 759 volt ampere. Certo? 759,15. 759,15 volt ampere. Como é que eu calculo potência trifásica? Potência trifásica. Vou chamar aqui de potência 3F. É tensão de linha multiplicado pela corrente de linha multiplicado pela raiz de 3. Certo? A potência trifásica a gente já tem aqui. 759,15. A tensão de linha a gente já tem também. É 220. A corrente de linha a gente quer achar. E a raiz de 3. Nossa senhora. Faz isso não. E a raiz de 3 é um número, né? Portanto, a corrente de linha vai ser o que, gente? 759,15 dividido por 220 vezes a raiz de 3, certo? Então a gente pega agora 220, multiplica pela raiz de 3, dividindo. De novo, voltou por 1,99? Ô louco, peraí. O meu deu 5,96. Não, pô. É 2,89. Ó, olha a fórmula aqui, ó. A fórmula é a tensão multiplicado pela raiz de 3. A potência está dividido pelo cosseno φ. Está dividido pelo rendimento. Pera aí. Cara, se o rendimento é 0,83... Ah, pera aí. Ah, não. Olha o erro. Presta atenção numa coisa. Qual é a potência nominal do motor? 750 watts. Se o rendimento é 0,83, quer dizer que 750 já é considerando o quê? Só que para eu fazer o cálculo da corrente, eu tenho que pegar a potência original, sem considerar o fator de rendimento, sem considerar a perda. Então a cagada está aqui, ó. Então, sim, é dividido. Por que dividido, professor?
Porque a potência real, ela vai ser a divisão entre a potência do motor e a potência nominal, que é a real, é o fator de rendimento. Então, se eu pegar aqui, ó, a potência do motor e dividir pela potência nominal do motor, eu vou ter o fator de rendimento. Se eu tenho a potência nominal, certo ou não? Então, aqui, ó, o fator de rendimento a gente já tem, que é 0, ó, a potência do motor real. Não sei. A potência nominal é 750. O fator de rendimento é 0,83. Então, isso daqui vai ser o quê? Então, se eu pegar isso daqui, ó, na verdade, a potência nominal dividido pela potência do motor. A nominal a gente tem 750, certo? O que seria a potência do motor, gente? A potência do motor, ela seria a potência em termos de velocidade, a potência relacionada ao campo magnético girante. Quanto você calculou aqui? 900 e? 900 e quanto? Então, o campo magnético girante gera para você uma força magnética equivalente a 903. Eu não tenho uma perda de 17%? Então, quer dizer que a perda que eu tenho ali pelo fato do motor ser assíncrono, é muita coisa, 17%. Tá? A minha potência passa a ser 750. Mas lá no campo magnético girante é proporcional a 903. Só que para calcular a corrente eu tenho que considerar quanto? A potência no campo magnético girante, que é 903. Ó. Então, por exemplo, aqui, ó, a fórmula aqui, ó, potência nominal 750 dividido pela potência do motor é 0,83. Então vai ser o que, gente? A fórmula aqui, ó. Vai dar o que? 750 dividido por 0, então vou pegar aqui, ó. Vou até apagar isso daqui. Então vai dar assim, ó. A potência do motor vai ser o quê? 750 dividido por 0,83. Que vai dar quanto? 750 0,83 903,61 903,61 watts. Então essa é a potência do motor lá no campo magnético girante. Agora aqui, ao invés de considerar 750, eu vou considerar 903,61 aqui agora. Ó, 903,61 dividido pelo fator de potência vai dar quanto? 1.101,97. Então a gente pega 1.191,97, dá quanto? 1.191,97 dividido por 220 raiz de 3, 2,89. 89 ampere. Aqui na plaquinha está marcando quanto? 2,89.
289. Se eu fizer um fechamento em 200 e usar a tensão de 220, tá? 2,89. Calculado quanto, gente? 2,89. Agora, vou fazer mais uma com vocês aqui. Considerando, qual que é a tensão que nós vamos ter? Fechamento em... O quê? Fechamento em quê? Em estrela, 380, certo? Qual que é o fator de potência? Continua o mesmo, 0,82. Qual que é o rendimento? 0,83, certo? Qual que é a potência nominal? 750 watts. Beleza? Tudo bem ou não? Primeira coisa, a potência do motor, que é gerada lá no campo magnético girante, certo? Como que ela vai ser? 750 dividido por quanto? Pelo rendimento, né? Então vou colocar aqui, ó, a potência nominal dividido pelo rendimento, que vai dar 750 dividido por 0,83, que vai dar 750 dividido por 0,83, 903,61 watts. Ótimo. Agora a gente tem que achar o quê? A potência aparente, não é? Potência aparente. Como que eu calculo a potência aparente? Aliás, a potência ativa é o quê? A potência aparente multiplicado pelo cosseno do ângulo. A gente sabe que o cosseno do ângulo é o fator de potência, né? Bom, a nossa potência aqui a gente já sabe. Quanto que é? 903,61, certo? A gente tem que achar a potência aparente para poder fazer o cálculo da corrente. Não sabemos a potência aparente, mas sabemos que o fator de potência é 0,82. Portanto, minha potência aparente vai ser o que, gente? 903,61 dividido por 0,82. Então, 903,61 dividido por 0,82, 1101,97. Agora, como é que eu calculo potência trifásica? Não é? Tensão de linha. Corrente, não. Tensão de linha. Corrente de linha. Multiplicado pela raiz de 3. É ou não é? A potência aqui a gente já tem, que é aparente, não é? Que é a trifásica, certo? Volt ampere. 1101,97. A tensão de linha agora é 300 e... Agora eu quero fechamento em estrela, então é 380, certo? Então 380. A corrente de linha eu quero achar, a raiz de 3. Portanto, minha corrente de linha vai ser o quê? 1101,97 dividido por 380 multiplicado pela raiz de... Minha corrente de linha aqui vai ser 1101, vai dar 380, raiz de 3, multiplica, divide, 1,67 ampere. Quanto que é a corrente aqui? Em estrela? 1,67 ampere. Estão vendo aqui a correlação do fator de potência aparecendo aqui? Potência aparente. Olha lá, começou a ressuscitar as coisas, pô. Professor, o que mais nós temos aqui de importante? RPM, que é a rotação por minuto, né, do eixo. Aqui no caso 1725 RPM. A frequência de operação desse motor que é 60 Hz. E esse FS, o que significa FS, gente? O FS significa fator de serviço. 1,25 quer dizer o quê? Que o motor pode operar com até 25% a mais de sobrecarga. O que eu quero dizer aqui? Quer dizer que numa
eventualidade onde você está trabalhando com 200 fechamento em 220 em delta e a sua corrente está 2,89, quer dizer que você pode operar com até 25% a mais se tiver algum problema, sem danificar o motor. Quer dizer que você pode atingir até 3,61. Olha aqui a corrente aqui, 3,61. Tá vendo? Em delta, você pode variar de 2,89 até 3,61 de corrente. A máquina pode operar? Pode. Alguma obstrução mecânica, alguma interferência mecânica pode fazer com que a máquina puxe um pouco mais de corrente, force um pouco mais o motor, não pode? Nisso, a WEG, nesse caso aqui desse motor, dessa linha W22 Premium, ela garante para você até 25% de sobrecarga, que é o fator de serviço. O mesmo equivale aqui se você estiver operando em estrela. Por exemplo, em estrela, a corrente ó, é 1,67. Com 20%, 25% a mais, ó, dá 2,09. É gostoso calcular quando bate assim, né, velho? Não é? Isso aqui agora é algum cálculo teórico ou não? Isso aqui é teórico? Isso é teórico? A placa de motor é teórica? Isso aqui é cálculo que nasceu da onde? Isso aqui é uma placa real de motor. Não é? Já entendeu o que é o fator de serviço. Beleza. E o que agora, gente, esse IP e esse IN? Isso aqui é a corrente nominal, a corrente de pico dividido pela corrente de... Pico não, partida dividida pela corrente nominal. Quer dizer o quê? Que quando você parte o motor, sua corrente dá um pico de 7,3 vezes. Então você pega, por exemplo, a sua corrente nominal. Vamos supor que você está operando aqui em delta. 2,89. E você tem um IPIN de 7,3, quer dizer que ela pode chegar na partida em até 21 ampere. Nossa, professor, por isso que tem disjuntores especiais para o motor. É à toa? Não é à toa, né? Mas, professor, como é que eu posso fazer deixar mais suave a partida? Aí é outro mecanismo que a gente tem que estudar. Isso eu estou considerando partida direta. Isso, meu irmão, para um CV. Vamos pegar um motorzinho de 25 CV? Vamos dar uma partidinha nele? Para quanto que vai a corrente, fião? Por isso que não se dá partida direta em motor dessa magnitude. Inclusive, partida estrela-triângulo, que é a técnica que a gente vai estudar talvez amanhã, hoje eu não sei se vai dar tempo, é uma técnica de partida de motor para reduzir a corrente de pico, mas você pode utilizar ela até para motores de 5 CVs. Acima disso já não é mais recomendado. Acima disso você parte com a chave de partida ou inversor de frequência. Certo? Ah, professor, mas na fábrica lá eu usa. Faz se quiser, estou falando de recomendação. Na verdade, hoje, pelo preço que está um inversor de frequência, ninguém vai ficar montando partida estrela-triângulo, só que no Senai para brincar e aprender. Ou o seu tio, que tem uma máquina de fazer caldo de cana, entendeu? Aí você tem aquela chave. Já viram aquela chave mais antiga? Parte uma tensão, depois espera um pouquinho e ele gira para outra. Já viram? Quem já viu isso aí? Isso é antigo pra porra. Porra, ninguém foi na roça, mano? Já viu? Já. Que é manualzona? Entendeu? O fechamento nela, né? É ela mesma, né? De um lado ela fecha. É a própria pessoa, né, que faz a partida, entendeu? Beleza, coisa mais antiga, ok. Mas, cara, inversor, velho. O inversor hoje, para comportar uma potência dessa, você paga R$900. Entendeu? Então não vale a pena montar. Vale a pena aqui para a gente está aprendendo, está estudando, comando. Mas no dia a dia, inversor. Bom, já vimos aqui fator de potência, fator de rendimento. Gente, ambiente, INSL e o ΔT.
Sabe o que significa isso aqui? Isso aqui é uma coisa que dificilmente você vai usar, mas eu vou explicar para vocês o que é. Isso daqui é o fator de isolação térmica do motor. Quer dizer que para uma temperatura ambiente de até 40 graus, a troca de temperatura entre o aquecimento das bobinas e a troca de temperatura em relação ao ambiente de até 40 graus, temperatura ambiente de 40 graus, é 80 Kelvin. Ou seja, pode variar nessa faixa de temperatura. Dificilmente você vai usar esse dado, mas é isso, tá? Esse IFS seria o quê? O valor da corrente considerando o fator de serviço. Quer dizer que ela pode operar entre 25% a mais do que a corrente nominal. A gente calculou aqui, ó, 3,61 e 2,09, né? CAT-DES, isso aqui seria o conjugado do motor. O que é o conjugado do motor? N. O conjugado do motor é a relação de torque versus velocidade. Também é um negócio meio difícil você estudar isso daqui, tá? Mas o que ela é aqui, ó? Eu vou compartilhar depois esse documento com vocês. Isso aqui é legal. Conjugado. Ó. O conjugado aqui do motor, que está relacionado ao torque, tem uma tabelinha aqui. Esse documento aqui da VEG é muito bom, tá? Aqui, ó. O nosso conjugado ali é do tipo N, né? Aqui, ó. O conjugado, ó, é a relação do torque versus a velocidade nominal do motor, até 1.700 e uns quebrados a de RPM, certo? Nós estamos nessa categoria aqui. Isso aqui talvez interesse um cara que está fazendo algum projeto mecânico e ele queira fazer uma avaliação no que o torque vai interferir naquela máquina, em que velocidade que ele precisa trabalhar e o tempo que ele tem que colocar aquele motor em funcionamento, né? Em velocidade nominal, para que ele atinja o torque necessário. Mas é a nossa categoria, a categoria de maioria dos motores é essa N aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, você pega aqui, ó, 20, com 20% da velocidade, quer dizer que ele atinge até 150% do torque que está presente na carga. Vai ser influenciado pela carga. Cara, aí é mais mecânica. Não me aprofundei nesse assunto e nem também me interessa muito, porque na nossa área de elétrica, sinceramente, você não está muito preocupado com isso. Mas por curiosidade está aqui, tá? IP55, eu já falei para vocês, né? Que é o grau de proteção contra partículas sólidas, né? E líquidos. E aqui, esse RegDut aqui, ele é o regime de operação do motor. Então, se a gente ver aqui, ó, regime de operação do motor, vamos jogar aqui o S1, tá? Ó, o regime S1, gente, aqui, ó, que seria o regime de serviço ou operação, ele diz o seguinte, ó, funcionamento a carga constante de duração suficiente que se alcance equilíbrio térmico. Quer dizer o quê? Você pode ligar o seu motor, pode aplicar uma carga nele, que ele vai achar o equilíbrio térmico baseado naquele fator de isolação térmica que vai respeitar os limites de boa. O que seria um S2? Funcionamento a carga constante durante um certo tempo, inferior ao necessário para atingir o equilíbrio térmico. Uma bosta, né? Uma bosta. O motor seria um regime instável. E o 3, S3, sequência de ciclos idênticos, a qual incluindo um período de funcionamento com carga constante e um período desenergizado de repouso. Quer dizer que é um motor que você tem que ficar desligando para poder manter a temperatura em regime de operação. Tá? No nosso caso, é o S1. Então, ligou, ele vai funcionar. Ele vai manter o equilíbrio térmico desde que você respeite aquelas temperaturas que eu falei para vocês. O delta, que é a diferença entre a temperatura da bobina versus o ambiente, e a temperatura ambiente, que no máximo é 40 graus. Tá? Ele vai trabalhar de forma constante, sem precisar ficar desligando o motor. Tá?
Altitude significa que o seu motor funciona bem até 1.000 metros em relação ao nível do mar. Então, se você for ligar um motor trifásico lá no Pico do Selado, você se fudeu. Quem já foi no Pico do Selado aí em Monte Verde? Em relação ao nível do mar, 1.800 metros. Ninguém subiu as pedras de Monte Verde aqui, mano? Pelo amor de Deus, vocês nunca subiram lá, mano? Nunca foram para Monte Verde, pô? Caramba, nunca subiram nas pedras lá, velho? Ah, não falo nada que eu subi quando eu tinha 10 anos também, né? Então, eu subi o Pico do Selado quando eu tinha 10 anos. Mas é em torno de 1.800 metros em relação ao nível do mar. Não quer dizer que ela tem... Você chegar lá, nossa, 1.800 metros de altidão, em relação ao nível do mar. Tanto é que quando você vai colocar a sua sunguinha e vai descer lá para Ubatuba, você desce, né? Aqui a gente já está a uma certa altitude aqui na nossa região sudeste aqui, principalmente aqui no sul de Minas, né? Aí quando você desce lá para Ubatuba, você vai descer aquela desgraça daquela rodovia que você pega lá em Taubaté. Como é que chama? Oswaldo Cruz? É, aquela desgraça daquela rodovia, que tem uma 150 placas dizendo desça engrenado. Né? Então, você já vê que você desce demais. Então, vamos pensar. Pô, não é 1.850, não, vamos considerar nível do mar. Então, tipo assim, não sei qual a altitude aqui em relação ao nível do mar, mas... Né? Então, metade aí, né? Professor, mas isso na prática realmente afeta o motor? Acima dessa altura? Afeta as condições de temperatura. Você tem que trabalhar nessa linha aqui, ó. Afetou as condições térmicas, seu motor afeta torque, afeta tudo. Então, tipo assim, estamos preparados para trabalhar de boa se você ligar o motor aqui, ó, na fábrica. Tipo, agora vai ligar lá em Monte Verde para você ver. Ainda vai continuar de boa, mas a tendência do motor, quanto maior a altitude, pior para ele. Pior. O limite aqui, ele fala de 1.000 metros. Bom, o código em relação aos rolamentos, né, que a gente já viu, e o padrão de fechamento aqui, tá? Das bobinas. Baseado nisso, isso é tudo que a gente tem de forma básica, né, em um motor elétrico, aí no caso de indução trifásico, tá? Professor, mas parece que o meu motor da SEW não tem tanta informação assim como o da WEG. Ou tem, por exemplo, informações com nomes diferentes. Tá bom, tenta fazer uma correlação. Mas o que sempre vai ser comum em todas as placas de motor, gente, ó, tensão de operação, corrente nominal, potência, rotação, frequência de operação, fator de serviço, corrente de partida, fator entre corrente de partida e corrente nominal, o fator de potência, o rendimento e o fechamento em delta e em triângulo. Você pode pegar qualquer motor, certo? Que nos motores vai estar mais ou menos esses caras aqui em comum. Tá? Nesse caso aqui eu estou passando para vocês o da WEG, porque o da WEG é bem completo. Mas qualquer motor que você pegar na placa, no mínimo vai ter essas informações aqui. Tá? O fechamento, gente, como eu estava falando para vocês, né? Fechamento. Inclusive tem até uma brincadeira aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa bodega aqui. Ixi. Cortaram o link, é? Eu acho que está sem o link, deixa eu ver. Era um mini simuladorzinho de fechamento de motor, que é bem legal. Que bosta, hein? Tá sem, enfim, tiraram do ar. Bom, aqui nós temos outros modelos de motor, outros fechamentos aqui, tá? Aqui tem um fechamento para cada tipo de motor, motor da Lander. Ó, motor da Lander é um motor com 12 terminais, né? Aqui tem um modelinho que
serve para você como referência para você poder fazer a ligação. Como eu já falei para vocês, o padrão da tabelinha, quando não tem numeração e tem letra, né, para você poder fazer a associação. E nós temos, então, a fórmula resumida. Como eu calculei aqui, gente, eu calculei esmiuçando o conceito da elétrica para chegar no valor da corrente certinho. Então, eu voltei no conceito de fator de potência, eu voltei no conceito de fator de rendimento, eu fui navegando por toda a teoria que a gente passou para chegar lá. Mas se você quiser fazer a aplicação do cálculo direto, é só chegar aqui e ir direto. Certo ou não? Tudo bem? Se você quiser seguir esse passo a passo aqui, é legal porque você destrincha todo o processo. O processo você vai pegar a sua potência nominal do motor, você vai voltar ela para potência baseada no campo magnético girante sem a perda. Então, se eu não tenho a perda, eu pego a potência nominal e divido por 0, segundo passo. Eu não faço o cálculo pensando na potência ativa, eu faço o cálculo pensando na potência aparente. Então, para eu fazer o cálculo da potência aparente, eu tenho que usar o fator de potência, que é dividir a ativa pelo fator de potência, baseado na fórmula, certo? Achei a potência aparente, já considerei o fator de potência e já considerei o fator de rendimento. Agora, eu já posso ir para o cálculo da corrente. Só que não é um motor trifásico. É ou não é? Não é um motor trifásico? Então não tem raiz de 3? Como é que eu calculo potência? Não é tensão vezes corrente? Isso para monofásico, né? E trifásico? Tensão vezes corrente vezes raiz de 3. Então é basicamente dividir a sua potência, já considerando o valor aparente, já considerando o fator de rendimento, pela sua tensão, no caso, raiz de 3, vezes raiz de 3, quando você tem sistema trifásico, ou a sua potência dividido pelo valor da tensão, quando é monofásico. Ah, é trifásico? Então é sua potência dividido pela tensão, vezes raiz de 3. Você chega lá. Ah, professor, mas eu não quero... Então, usa a fórmula, direto. Ó. A potência nominal, que é 150, a tensão de linha, o raiz de 3 já está aqui, o fator de potência está aqui e o fator de rendimento já está aqui também. Tá? Aqui eu já estou explicando para você o fator de serviço, como é que funciona, né? Estou explicando aqui alguns cálculos, ó. Olha lá. Aqui eu estou refazendo os cálculos, para você ver. E agora a gente tem que entender rotação e números de polos de um motor. Rotação síncrona, gente. Rotação do campo magnético tem relação com a frequência do sinal de alimentação aplicado e o número de polo magnético do motor. Então, a rotação síncrona é a rotação gerada pelo campo magnético, mas não é a mesma que vai estar no eixo do motor. Por quê? Porque nós temos perdas, né? Isso para motor assíncrono. Agora, assíncrona eu gerei um campo magnético, proporcionalmente vai ser o mesmo em rotação. De novo, síncrono, eu gerei uma rotação magnética no campo magnético, ou seja, uma força magnética ali, no eixo do meu motor vai ter o mesmo equivalente, bala, 1 para 1. Rotação assíncrona é a rotação do motor medida no eixo, considerando a perda. Ou seja, eu gerei uma rotação ali no campo magnético, mas eu tive uma perda. Então, meu eixo vai ter um desbalanceamento ali. Ou seja, a rotação do meu eixo vai ser menor do que a rotação no campo magnético. Por isso que é assíncrono. E nisso faz-se o escorregamento. O que é o escorregamento? É a diferença entre a rotação do campo e a rotação no eixo. Ou seja, é a relação entre o que eu tenho no campo magnético versus o eixo. Para a rotação síncrona, rotação no campo magnético tem relação com a frequência do sinal de alimentação aplicado e o número de polo magnético do motor.
Isso daqui é o seguinte, ó, gente. O que é esse cara aqui, ó? Número de polos. Se eu quero descobrir, por exemplo, qual que é a velocidade do motor. Olha lá, ó. Se eu tenho aqui, ó, 1725 RPM, qual que é o número de polos? 4. Aí que vem a pergunta do nosso brother lá, ó. Não tem identificação nenhuma do motor. Não tenho placa, não tenho fio, não tenho nada. Antes de sair, descobrir quais são as 3 bobinas. Como é que eu descubro a polaridade agora dos polos magnéticos? Eu tenho que saber quantos polos. E como é que eu deduzo? Pelo cálculo. Então, por exemplo, ó, se eu pegar aqui, ó, 1700 faz o cálculo aí, ó, 1725 igual a 120 vezes a frequência, 60 Hz. Qual que vai ser o número de polos? Quanto que dá isso? Vamos fazer o cálculo? Ó, vamos pegar aqui o caso de um motor real, 1725 RPM. Quantos polos magnéticos tem esse motor? 1725, certo? Igual. O que vai ser? Ó? 1725 multiplicado pelo número de polos. Aí eu vou pegar 120 e multiplicar pela frequência de operação, certo? Que a gente sabe que é 60, certo? Então vai ficar o quê? 7.200 vezes 1 e o número de polo vezes 1725. O número de polos é 7.200 dividido por 1.725. Quantos polos? 4. Olha lá. Meu motor tem 4 polos. Aí, baseado nesse 4 polos, é o que você pode fazer aqueles ensaios que eu estava comentando no início da aula, para você poder deduzir o quê? A polaridade. Não é somente achar a bobina. É descobrir a polaridade. É muita informação ou não? Sim. Boa parte das informações aqui a gente já estudou. Fator de potência já estudou? Já ou não? Sistema trifásico a gente já estudou? Potência elétrica a gente já estudou? Ou não? Tudo aquilo que eu passei no passado, na parte científica, não tá aqui, não estou mostrando aqui na placa do motor? Ah, professor, mas eu vou fazer a partida do motor. Tá bom, faça lá. Você não vai ficar calculando isso. Mas, cara, você não tem que saber como é que o motor funciona, irmão? Tudo que eu estou falando aqui hoje, vocês já sabiam? Dessa placa do motor, o que vocês conseguem identificar, se não for, tirando o que eu passei aqui? Pergunta para os engenheiros da fábrica lá, como é que calcula a corrente do motor? O que ele vai falar para você? Ele vai mandar você dividir 750 pela tensão vezes raiz de 3. Ó, presta atenção no que ele vai fazer. Ele vai fazer assim, ó. Ele vai falar assim, ó. Não, você quer achar, ó, não é? Corrente não é potência dividido pela tensão? Então você vai pegar 750, dividir pela tensão, vezes a raiz de 3. Ele vai falar 1,97. Aí ele vai falar assim, 1,97, 2,89 está próximo. É mais ou menos isso mesmo, entendeu? Tá pertinho. Ele não vai falar, ele não vai levar em consideração o fator de potência, ele não vai levar em consideração o fator de rendimento. Você está entendendo? Não vai.
Ou melhor, você vai fazer o dimensionamento de um no break ou um gerador. O gerador, você dimensiona ele em quê? Tensão aparente. Aparente. Como é que você calcula o gerador, irmão? O que é o volt ampere? Já começa aí. Por que eu fiquei macetando vocês na parte científica lá? O que é o volt ampere? O que é? A porra da potência aparente. Tá bom, aí você vai pegar a porra do gerador. Beleza ou não? E você vai considerar 750 watts a potência do motor. Tá certo isso? Ah, mas na fábrica deu certo. Deu certo porque você coloca 100% de tolerância. Se você dimensionou 100 kVA, você compra 200. Aí, filho. Mas se você for fazer o dimensionamento certo mesmo, tá certo eu colocar 750 watts aqui como potência do motor? Não. Não. Não dá certo. No break, a mesma coisa, né, professor? Você está entendendo? Olha o tanto de cálculo que a gente tem que fazer para chegar no valor real. Ó, gente, aí é que não falo. Fizemos a montagem lá, partimos o motor. Agora, o que eu estou passando para vocês aqui, é o combinado que a gente teve, são coisas que te colocam num patamar diferente em relação aos demais, entendeu? Você acha que as pessoas sabem ler uma placa de motor? Sabe ou não? Você está entendendo? Eu estou mostrando para vocês um detalhe. É difícil, mas te ajuda a colocar. Cara, eu estou fazendo isso porque eu tenho a intenção e eu acho, né, e espero que vocês não vão parar só no curso técnico. Vocês vão querer partir para um grau a mais. O que é o grau a mais? Superior em quê? Engenharia elétrica, no mínimo. Automação, que seja. Aí você pega um diploma de um engenheiro e você não sabe, entendeu? Então, o cara que vai fazer um dimensionamento, vai fazer um projeto elétrico, ele tem que entender dessas coisas. Então, já é uma preparação para vocês no curso técnico e já dando para vocês uma visão já de um nível superior, entendeu? Ou vocês querem ficar como técnico o resto da vida? Negativo, né? Número de polos, entendemos aqui. Entendemos como calcular. Agora, escorregamento, gente. Escorregamento. Olha só. Quando o meu motor tem 4 polos, quer dizer que ele opera numa frequência, operando uma frequência de 60 Hz, quer dizer que ele atinge até 1.800 RPM, considerando 4 polos magnéticos, tá? Só que no real, o nosso motor não tem 1.800, ele tem o quê? A perda. Então o valor que está aqui já é considerando a perda, então já é 1.725. O que seria o escorregamento, gente? O escorregamento é a diferença entre a rotação do campo e a rotação do eixo. A rotação do eixo é quanto? 1.725. A rotação do campo magnético é 1.800 RPM, proporcional a 1.800 RPM. Então, quanto que seria o escorregamento, gente? Seria a proporção dele, ó. O valor da rotação do campo, que deveria ser no eixo, mas não é, porque o motor é assíncrono. Se fosse síncrono, beleza, mas é assíncrono. Menos a rotação real, dividido pela rotação do campo. É um percentual, olha lá. No caso aqui vai dar 4,2% de escorregamento para esse motor. Professor, posso perguntar? Pode? Quando
você fala 4 polos, o que é? O que significa 4 isso? polos magnéticos no motor. O que é isso aí? Um ímã, se pegar um ímã convencional, não tem 2 polos? Imagina que a associação das bobinas geram-se 4 polos. Ah, tá, então no rotor ele tem. No rotor, Aí a associação das 4 bobinas, das 3 bobinas entre estator e rotor, você vai ter 4 polos entre norte e sul. Porque você tem que ter polos iguais, eles se repelem. Então, imagina ali o rotor interagindo com o polo norte, por exemplo, interagindo com o polo norte do rotor e o estator do polo norte. Um repele o outro. Você tem que ter isso. Então são 4 polos. Deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui, ó. Ó, aqui é um rolamento monofásico, né? Um 11B. Olha lá. Olha o porquê da defasagem, ó. De 120 graus. Tá vendo? Deixa eu ver se tem aqui, ó. Olha lá. Aqui, o legal do documento da VEC, ele mostra até para você o porquê que a defasagem, né, o sentido, e por que você inverter uma das fases, ele inverte a rotação. Olha lá. Na figura 111B é indicado um enrolamento trifásico, que é composto por 3 monofásicos passados entre si de 120 graus. Esse espaçamento de 120 graus é que vai trabalhar com aquela defasagem de 120 graus. Se este rolamento for alimentado com um sistema trifásico, as correntes criarão no mesmo modo seus próprios campos magnéticos. H1, H2 e H3. Olha lá, ó. H1, H2 e H3. Estes campos são deslocados em 120 graus. Além disso, como são proporcionais às respectivas correntes, serão defasados no tempo, também em 120. Vocês sabem que é defasagem agora, né? Eu mostrei para vocês no osciloscópio. E ser representado por um gráfico igual da figura 1.7. O campo total H resultante a cada instante será igual à soma dos 3, H1, H2 e H3. Ó. Olha lá. Ó. H1, H2 e H3. Defasagem, defasagem. Ó. Conforme o motor for girando, olha o sentido aqui do campo magnético. Tá percebendo? Sim. Estão percebendo ou não? Olha que coisa de louco. Olha que coisa de louco. Sentido direto. Qual que é o sentido direto? 0 menos 120. Certo? Eu tenho isso aqui. Olha o sentido da seta. É o sentido do campo. Vamos supor que eu inverto o 2 com o 3. Se eu inverter o 2 com o 3 aqui, olha o sentido aqui, ó. O H1 está aqui, não está? No sentido sequencial, ó, o H1 está aqui, o H3, no próximo step, é onde ele vai parar. Tá vendo? Ó o H3, ó, vai parar aqui. Se eu inverter o H2, gente, inverter a rotação aqui, aqui não vai ter mais o H3, que era para ser, vai ser o H2, mas o H2 está no sentido o quê?
Vamos imaginar que a fase 1, essa daqui, é a fase 2 e 3. Se eu invertir a 2 com a 3, o motor não gira ao contrário? Gira ou não gira? Nessa sequência aqui, o H3 não está no sentido horário? O H3 não está no sentido horário? E o H2? Então, se eu inverter aqui, o que acontece? Entenderam por quê? Quando você inverte? O professor de vocês não explicou aqui diagrama fasorial? Aí. Esse documento aqui é da onde? É da USP. Esse documento é da onde? Olha lá. Tá vendo? Ó, fasor versus vetor, tá vendo? Olha lá. E tudo está relacionado a esses polos magnéticos aqui, ó. Ó, aqui, obviamente, tem vários conjuntos de bobinas, né? Mas a gente tem que fazer o fechamento. Não tem? Eu não tenho. Quantos polos tem esse cara aqui, ó? Figura 111B. Ele fala quantos polos magnéticos tem aqui? Aqui ele não fala quantos polos tem, né? Aqui ele não fala. Mas, por exemplo, vamos deduzir aqui, ó. Ó, vamos fazer uma dedução aqui. Isso aqui é um motor monofásico. Motor monofásico, para ter um campo magnético, para gerar força magnética, um polo só dá? No mínimo 2. Quantos tem aqui? Um polo aqui e outro polo aqui, não é? E esse cara, quantos polos tem? 6 polos. Qual que seria a rotação nominal desse cara? (120 vezes 60). Ó, qual que seria? Eu tenho 6 polos. Aliás, eu tenho 6 polos. Qual seria a rotação nominal? 120, 60, 1.200 RPM. Hum. 1.200 RPM. Maior rotação. A quantidade de polos está relacionada à rotação. A rotação do motor. Enxergou que é o polo magnético? Conseguiu enxergar aqui? Professor, mas na prática, como que eu sei quantos polos tem? Através da Difícil, né? através da rotação. Não, eu mostrei um exemplo aqui. Você vai deduzir pelo RPM. Não, tipo assim... 1725. Não. Cara, 1725, o RPM, a gente chegou no cálculo em 4, alguma coisa. Opa, esse motor de 4 polos. Não, mas eu falo assim, está com o motor sem placa. Difícil, né? Com o motor sem placa? É. Cara, aí é muito da... Você vai ter que ter aquela sensibilidade de pensar assim, que no mínimo você teria que saber a rotação do motor. Cara, a maioria dos motores trifásicos, trabalhando até 1.700 RPM, são 4 polos. Acima disso é 1.200. Então você parte pelo
vamos dizer, você vai pelo... Sinceramente, nesse caso, é que você nunca ligou o motor, certo? Você tem que saber quais dados, você não tem nada de dado. Se você soubesse pelo menos a rotação do motor, já dá para deduzir. A frequência você tem. Agora, se você não tem nada, aí você vai ter que fazer ensaios. Deduza, por exemplo, que o seu motor é de 4 polos. Acha a polaridade. Parte o motor. Mede a rotação com o instrumento de medição e veja quantos RPM dá. Se deu próximo de 1.700 e 1.800, 4 polos. Se deu um valor totalmente diferente, todo mundo de fora, cara, saiu fora dessa tabela aqui, ó. Ele está girando de forma estranha, fazendo barulho, não está com uma rotação legal. Cara, ele tem que trabalhar aqui, ó, de 4 polos para cima. Tá vendo? Ele tem que trabalhar de 4 polos para cima. Então você vai testando. E eu faria assim. Eu descobriria quais são os polos, tem um circuitinho para você montar e descobrir. Descobrir, parte o motor. Pelo ouvido você sabe, e a vibração você sabe. Se o motor está dentro dos parâmetros, está rodando, se é legal ou não está. Certo? Pelo ouvido. Sim ou não? Pelo ouvido você sabe. Certo? Cara, você viu que não tem nenhum comportamento e barulho estranho, nem muita vibração? Vamos medir a rotação do motor. Todo mundo assinou a lista? Não. Passei. Você olhou lá, opa, não tem vibração, não tem um barulho estranho. O que você vai fazer? Deixa eu medir a rotação do motor. Deu equivalente a 1.700, 1.800? 4 polos. Quanto maior o polo, cara, o torque não está relacionado ao número de polos e sim aqueles gráficos que eu mostrei para você. O nosso é tipo N. Aqui é o conjugado do motor. Quer ver? De novo aqui. Porque o polo, o torque, ele está diretamente ligado, à potência. Certo? A potência. E 2, cadê o conjugado? Ó. Tá vendo aqui? Em nenhum momento ele relaciona o conjugado com o número de polos. E sim com a potência, tá vendo? Nossa, mas se eu tenho mais velocidade, eu tenho menos torque, não é? Assim que é a regra, não é? Quem chegou falando pra gente ali esse dia foi o Kaique. Não, tudo bem. Você perde o... Tá. Vamos lá. Você perde o torque. Ó, vamos lá. Primeiro, potência. Certo? Sim. Sim, vai interferir sim. Vai interferir sim. Vai. Vai ser menos. Vai. Ó. Vamos fazer uma dedução aqui, ó. Torque. Quilograma por força-metro. Potência em CV. 716 vezes a potência dividido pela rotação síncrona. Então, sim, se eu aumentar o número de polos, eu vou aumentar a rotação. Se eu aumentar a rotação, eu diminuo o torque. Sim. Porque olha aqui, ó, olha na forma. Então, o torque está relacionado
a potência e a velocidade síncrona. E a velocidade síncrona é aquela velocidade sem a perda. E a velocidade sem a perda, que é a velocidade do campo magnético, a rotação do campo magnético, que eu mostrei para vocês aquela setinha, está relacionada com o número de polos, que a gente calcula aqui, ó. 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos. Então, quanto mais polos eu tiver, então vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar o seguinte. Antes de deduzir, vamos calcular. Se eu tenho um motor de 4 polos, 120 vezes 60, certo? Dividido por 4, vai dar 1.800 RPM. Então, vamos pegar a fórmula aqui, ó. 716 vezes a potência, certo? Em CV, tá, gente? Ou melhor dizendo, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar em quilowatt, ó. 0,75, aquele motor lá de um CV, certo? Vezes 974 aqui da fórmula. Dividido pelo número de polos, pela velocidade, pela rotação síncrona, certo? Nós calculamos lá quantos polos? 4, né? 1715, 25, está próximo de 1800. 1800 é 4 polos, certo? Então, pegar aqui, ó, 1800. Quer dizer que eu vou ter um torque de 0,41 kg força metro. Certo? Ok ou não? Agora, a gente vai pegar um motor de... Vamos imaginar a mesma condição, só que com 6 polos. Fechou? Com 6 polos, gente, o que vai acontecer aqui? 6 polos, eu vou ter o quê? Uma rotação de 1000 e... Estamos falando de número de polos. Preste atenção. Com 6 polos, qual que é a minha frequência aqui? Então, olhando aqui pelo cálculo, ó, 974 multiplicado pela potência em quilowatts lá do motor, que é 0,75, dividido por 6 polos, 1.200, né? Aumentou o torque. Por que aumentou o torque? Aumentei o número de polos, o que aconteceu com a rotação? Eu estou falando coisa na minha cabeça aqui, eu estou calculando. Se eu estava em 1.800 RPM, eu passei para 1.200, eu aumentei ou diminuí a velocidade? O torque. Quanto menos polos magnéticos eu tiver, Maior a velocidade. maior a velocidade. Ó. Gente, eu não estou inventando isso, não sou eu que fiz isso. Não sou eu que criei o motor. Ó. Quanto mais polos, mais lento. E aí, meus irmãos? Vocês querem que eu coloque o pé no freio no conteúdo ou não? Não, só tá por isso que eu beleza. Olha aqui. Estão vendo coisa que vocês nunca viram? Isso aqui que eu estou falando é baboseira? Agora você chega lá e pergunta para o engenheiro. Se eu aumentar a quantidade de polos do motor, eu vou aumentar ou diminuir o torque? Deixa ele falar. Não conta para ele ainda não. Tá?
Eu acho que ele deve falar tudo pros caras, já chegar lá o negócio, entendeu? Anota. Por isso que eu esmerei, tem a rotação alta, só que eu esmerei já que possa lá. Cada pra baixo tem troca. Nossa, é mesmo, né? Uma velocidade Essa dessa justa é quase lá no Chico. e força aí. Grau de proteção do motor. Agora entrando no conceito dos graus de proteção do motor. A gente viu, né? IP55, proteção contra acúmulo de poeira. E o outro 5, jato d'água. IPIN, que é o fator que define a corrente de partida, como eu expliquei para vocês. E agora, eu vou querer que vocês façam um exercício. Número 1. Monte um diagrama que represente o fechamento usando as numerações do motor considerando as duas tensões, delta e estrela. Calcule a corrente nominal considerando as duas tensões. Calcule as duas correntes de IFS, que seria considerando o fator de serviço, que é o quanto que ela pode subir, né, operar com um percentual a mais. Calcule a velocidade síncrona do motor e indique o número de polos. Indique a rotação nominal do motor e calcule o escorregamento. Indique e explique o grau de proteção desse motor e calcule a corrente de partida do motor considerando as duas tensões. Monte uma tabela. Tensão delta, tensão estrela, papapá, com tudo isso daqui, baseado nessa placa. Agora do motor da Vulgis. Achou que era só fazer fechamento em 6 terminais, né, filho? O motor, né?